Olá, alunos do 8º ano, dando continuidade às nossas aulas. Hoje a nossa aula é com o tema IDH e outros indicadores. Como vocês não têm o livro, eu vou estar disponibilizando na plataforma as páginas do livro em PDF, mas você também pode estar assistindo a aula para poder responder as atividades. Então, na nossa imagem da nossa aula, né, tem uma chargezinha que o menino diz assim: pai, o que é IDH? Aí o pai responde: vai dormir, se você acordar amanhã, eu lhe digo. Então é tipo uma chargezinha, né, falando que o Brasil perde uma posição no ranking do IDH. Então nós vamos conhecer durante toda a nossa aula o que é IDH, como é que ele é calculado, e também nós vamos conhecer outros indicadores sociais. IDH. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um indicador criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, que avalia a qualidade de vida das pessoas em praticamente todos os países. Em sua composição, o IDH, no caso, ele considera o quê? Ele considera a expectativa de vida, a escolaridade e o rendimento per capita da população. Ou seja, eles avaliam esses três critérios. O IDH, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do país. A classificação é feita dividindo os países em 4 grupos. Quais são esses grupos? Desenvolvimento humano muito elevado, desenvolvimento humano elevado, desenvolvimento humano médio e desenvolvimento humano baixo. Então, esses 4 grupos aqui é a classificação que foi feita pela ONU, né, com relação aos países e o IDH. Classificação IDH. Essa classificação determina limites relativos. Por exemplo, em 2015, a lista de classificação do IDH contava com 188 países. Assim, 51 países estavam classificados com desenvolvimento humano muito elevado, os 55 seguintes com desenvolvimento humano elevado, os próximos 41 com desenvolvimento humano médio e, finalmente, os últimos 41 com desenvolvimento humano baixo. Então, sempre os países são classificados naqueles 4 grupos que a gente viu no slide anterior. Nós temos aqui um mapa que mostra o Índice de Desenvolvimento Humano de acordo com 2015, né? Um estudo feito em 2015. Então, nós temos a legenda aí, ó. O vermelho bem escuro, né? Quase vinho, é o IDH muito elevado. O vermelho claro, elevado. O amarelo, médio. O verde, baixo. E o cinza são os países que sem dados, né? Que não entraram na pesquisa. Então, nós temos aí que existem muitos países, né? Com desenvolvimento muito elevado, né? Que é a parte cinza. E o elevado também, tem bastante países. Os novos índices de desenvolvimento humano. Até o momento agora a gente estudou só um índice, né? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Agora nós vamos estudar outros índices. A noção de desenvolvimento humano ficou muito associada ao IDH. Porém, esse índice representa uma interpretação simplificada do desenvolvimento humano, que deve envolver outros aspectos, como liberdade política, segurança física das pessoas, igualdade de gênero e entre etnias, e etc. A partir de 2010, a Organização das Nações Unidas, em seu relatório de desenvolvimento humano, publicado todos os anos, criou outros índices
para tentar se aproximar mais da realidade dos países avaliados. Esses índices são: Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, que a sigla é IDHAD, Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, Índice de Desenvolvimento de Gênero, IDG, e Índice de Desigualdade de Gênero, GII. Então, aqui foram outros itens, outros índices que foram criados pela ONU, né, na Organização das Nações Unidas. Agora nós vamos ver cada um que significa e como é calculado. IDHAD, Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade. O IDHAD utiliza os 3 componentes de avaliação do IDH, porém ajustados a um índice de desigualdade. O IDHAD indica as desigualdades existentes entre as pessoas, pois não é toda a população que tem acesso a uma renda que garanta minimamente suas necessidades, bem como acesso à educação, a um sistema de saúde de qualidade. Como o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento. Quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento. Então, o IDHAD, ele é calculado também do mesmo jeito do IDH, né? A nota varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento. E quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento. O outro índice é o IPM, Índice de Pobreza Multidimensional. O índice de pobreza multidimensional indica as privações individuais quanto à escolaridade, à saúde, que entra a nutrição e mortalidade infantil, e as condições de vida da população, como água, eletricidade, combustível para cozinhar e entre outros. A Coreia do Sul é o 18º país no ranking de IDH, com índice de 0,901, considerado muito alto. No entanto, é um país desigual, com índice de 0,753 de IDHD. Então, existe, né, uma diferença, nem sempre para o país que tem um melhor IDH, ele vai ter um IPM bom. O outro índice é o Índice de Desenvolvimento de Gênero, IDG. O Índice de Desenvolvimento de Gênero mede as disparidades entre mulheres e homens. Ele utiliza os mesmos indicadores do IDH: saúde, escolarização e condições de vida. O cálculo é feito separadamente para mulheres e homens, a fim de chegar a uma medida proporcional. Como resultado desse índice, obtém-se uma medida direta da diferença de gênero, em que o IDH feminino é expresso como uma porcentagem do IDH masculino. Então, esse IDG, ele mede as disparidades entre mulheres e homens, por isso que diz Índice de Desenvolvimento de Gênero. O outro índice, Índice de Desigualdade de Gênero, GII. O índice de desigualdade de gênero reflete a desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Usa como indicadores a saúde reprodutiva da mulher e a comparação entre mulheres e homens referentes à capacitação e à taxa de participação no mercado de trabalho. Varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, mais igualdade existe entre homens e mulheres. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Então, esse índice, ele calcula que é a desigualdade entre homens e mulheres, né? E ele leva em conta a saúde reprodutiva da mulher e a capacitação e a participação no mercado de trabalho. Nós temos aqui uma tabela selecionada com alguns países e vai estar o valor do IDH, do IDHD, do IDG, do GII, né? Então, nós temos aqui, ó, em primeiro lugar, Noruega,
é a que tem o maior IDH, né, o maior Índice de Desenvolvimento Humano. Esse relatório aqui foi do PNUD em 2016. Essa classificação hoje, nós já estamos em 2020, ela pode variar um pouco, certo? Então, em 2016, a Noruega estava em primeiro lugar. O Brasil estava em qual lugar? Ó? 109º lugar. O IDH do Brasil, 0,754. O IDHD, né, 0,561. O IDG, 1,005. A classificação do GI 92. Então, nós temos aqui a relação, né, de 10 países e a classificação deles de acordo com os índices. E que nem eu acabei de falar para vocês, esses índices podem variar, porque esse estudo aqui, o resultado desses índices foi com o estudo de 2016. O outro índice que nós vamos ver, que é considerado um índice, né, um indicador, só que não é um indicador social, é um indicador econômico, é o Produto Interno Bruto, PIB. O crescimento econômico dos países é um dos aspectos considerados pelos indicadores socioeconômicos. Ele pode ser medido pelo Produto Interno Bruto, PIB. O PIB é a soma de tudo que é produzido em um país, ou seja, bens e serviços, durante determinado período. Quanto maior o PIB, maior a quantidade de riqueza gerada no país. Então, o PIB, ele é o quê? Ele é um indicador econômico e ele é calculado pela soma de tudo que é produzido no país. O PIB per capita é o Produto Interno Bruto, dividido pelo número de habitantes de um país e indica a parte que corresponde a cada indivíduo, em média do total produzido no país. O problema desse indicador econômico é que ele não considera as diferenças de rendimento entre as pessoas, pois é calculado por meio de uma média, e não pelo valor que cada pessoa produziu ou recebeu, o que omite a concentração de riqueza nas mãos de uma minoria. Então, o indicador econômico PIB, ele é considerado um problema por algumas pessoas, porque ele não considera essa desigualdade que tem, né? Concentração de riqueza em alguns e excesso de pobreza em outros, né? Pessoas extremamente pobres. O GNI. Para medirmos o nível de concentração de renda em um determinado país ou grupo, utilizamos um índice conhecido como Gini, né? GINI, que apresenta o rendimento entre a população mais pobre e a mais rica. Esse índice tem como referência valor de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100 for o índice, maior será a desigualdade apresentada naquela população. Então, esse índice ele foi criado justamente para isso, para calcular, né, o rendimento entre a população mais pobre e a mais rica. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o IDH e outros indicadores sociais. Espero também que vocês tenham compreendido o indicador econômico, né, o PIB. E essa nossa aula aqui é a que vai contemplar a atividade 5, que vai estar disponível na plataforma para vocês estarem respondendo. Então, eu desejo a todos bons estudos e